Depois de ativar o modo de velocidade do navio, nosso protagonista acordou. Não, acordou porque eles tinham reparado que esse navio não dava mais para salvar. Por causa disso, agora sabia que teria que fugir. Encontrando um livro atrás dessa sala, logo pegou para ler. Nesse livro dizia você ativou a velocidade máxima do Titanic e teria que fugir imediatamente. E o seu nome é censurado. Só que o nosso protagonista teve uma coisa. Havia um livro secreto numa mesa ao lado de onde ele começou. E esse livro secreto fala como em Salvador ele vê que não adianta mais salvar e que o nome dele é Carlos e a última está censurada. O nome dele é Carlos. Devolvendo os livros para o lugar, caso mais um queira ir nesse navio, encontrou uma escada onde subiu para ver o que havia lá. Sabendo que tinha que tomar muito cuidado, não queria se deparar com mais zumbis. Mas daí se viu-se no corredor, como uma presa no corredor, sem nada para fazer. Quando viu uma porta de que somente funcionários poderiam abrir. Não era funcionário, mas era a única forma de fugir daquele macabro lugar. Então abriu-se a porta e chegou num cofre que, curiosamente, havia poções lá. E essas poções seriam usadas para ele andar nas tubulações. Entrando muito dinheiro nesse cofre, encontrou a primeira tubulação e foi-se andar nela. O plano deu muito certo e ele conseguiu descer para a sala onde levava. E nessa sala havia atrás um baú. Esse baú si trazia uma picareta que ele usaria para quebrar o caminho onde poderia ir embora. Nosso protagonista, liberando o caminho, achou uma segunda coisa. O Marinha IPEC 2 estava lá. Então, tem muitas opções. Ele usou o Marinha IPEC lá no verde, porque curiosamente era verde. Então usou-se, abriu-se a porta e foi-se para onde tinha que ir. O plano acabou dando certo e ele chegou-se numa biblioteca. Nessa biblioteca havia vários suportes e bandeiras e, é claro, livros. Então, nosso protagonista, vendo uma escada na biblioteca, foi-se para de novo andar por simplesmente a tubulação daquele macabro lugar. Então chegou-se numa sala onde viu-se a sala do piloto, que era seu objetivo chegar, mas estava trancada. Só vendo uma saída, foi-se na piscina
e na porta que estava o local, dizendo que era perigoso, mas era o único caminho. Então foi-se para lá. Encontrou com alguém que ele nunca queria ter encontrado. Os zumbis estavam lá e nosso protagonista saiu correndo para salvar a sua vida. Então, indo-se no elevador, correu-se para não ser pego por aqueles zumbis chatos. Batendo a cara na parede, encontrou uma porta de emergência que logo usou para fechá-la na cara daqueles zumbis. Nosso protagonista se acalmou e foi por mais uns canos daquele macabro local. Esse cano agora havia um escritório e nesse escritório simplesmente havia abóboras e coisas assustadoras. Nosso protagonista, sem entender muita coisa, só foi-se na porta que estava ao lado ao local. Atravessando, ele simplesmente foi capaz de ver uma sala onde teria que apertar os botões para ligar o piloto automático. Apertando os botões, conseguiu acertá-lo e foi levado para uma outra sala. Dessa vez, era uma área para crianças. Como no livro dizia, uma área para crianças, uma das áreas maiores do navio e que sabia que iria explorar muito. Então, encontrando uma porta, dizendo que era proibido qualquer entrada nessa porta, nosso protagonista encontrou uma saída para ir por baixo e pensou: será que alguém tá me vendo? Sabe que eu tô aqui? Nosso protagonista preferiu acreditar no que surgiu do nada, ou já estava ali. Não queria lidar com essas consequências. Desceu-se na escada para ir por cima. Quando chegou, o plano deu certo. Atravessou a porta que estava trancada. Num corredor, simplesmente andou com muita cautela, cuidado e calma. Quando abriu a porta, se deparou com uma pessoa morta que estava lá, pronta para o devorar. Então, simplesmente deixou-se na briga. Então, ele apareceu um lobo que ele abriu-se para simplesmente derrotá-lo. Então, abriu-se a sala, liberou-se o cão que estava lá. Então, o lobo não foi-se capaz de derrotar. Então, nosso protagonista se sentiu obrigado a ele mesmo derrotar aquela criatura. Se escondeu e depois carregou seu marinha e peque verde. Quando abriu-se a porta, simplesmente lançou-se na pessoa morta. Não deu certo de primeira, mas de segunda o derrotou de vez. Então, nosso protagonista havia encontrado um livro, mais um, e esse livro falava sobre o caso 1, que era Fabrício, o último caso, ele mesmo. Então, foi-se, abriu o baú. A trajetória do nosso protagonista ainda continua. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O capítulo 3 não vai vir em agosto, como falaram. Era uma pegadinha deles mesmos. Então, esse foi o vídeo terrorizando finalmente o
Zombie Park 2. A aventura do nosso protagonista continua.